Gostaria que você, por gentileza, abrisse a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 16, versos 25 e 26. É uma passagem bem conhecida, mas que o Senhor, nesta manhã, tem alguns ensinamentos para nos trazer, para falar conosco nesta manhã. Atos capítulo 16, verso 25 e 26. Os irmãos projetaram aqui. Eu vou ler. Todos acharam? Amém? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Oh, glória! Essa parte é muito importante. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Amém? Você se alegra com isso? E o tema que ele colocou no meu coração para esta mensagem é: o louvor em meio às lutas. Amém? O louvor em meio às lutas. Hoje nós louvamos aqui, você louvou o nome santo do Senhor, amém? E eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quem aqui está passando alguma dificuldade, está passando alguma aflição, está passando alguma coisa que o Senhor gostaria que o Senhor intervisse, que o Senhor resolvesse, que o Senhor entrasse na tua causa. Eu quero te dizer, continue louvando ao Senhor. Amém? Não pare de louvar. E isso nós vamos acompanhar aqui na palavra de Deus, que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E Paulo e Silas aqui nos ensinam exatamente isso. Irmãos, louvar a Deus em meio às lutas, como eu disse, faz toda a diferença. E se você pegar um pouquinho dessa história, lá no versículo 16, e já sendo bem resumido, o motivo por que Paulo e Silas foram presos, depois você pode dar uma olhada lá, você vai ver. Foi porque Paulo expulsou um espírito de adivinhação que havia numa jovem. Paulo estava ali na cidade de Filipe, o Senhor nos trouxe uma visão para ele, para que ele pudesse passar a Macedônia para ajudar. E uma moça, aonde eles andavam, ela ficava ali com o espírito de adivinhação, falando e acompanhando. Em um determinado momento, Paulo vai e expulsa aquele espírito. E os donos, os proprietários, olha só que coisa louca, daquela moça se indignaram e levaram para os magistrados. E Paulo e Silas foram jogados na prisão. Foram açoitados, tiveram suas mãos e os braços presos por correntes, foram jogados na prisão feita de pedra que ficava no subterrâneo, lugar muito triste, sem luz. Mas ainda assim, Paulo e Silas escolheram louvar ao Senhor. Você entende? Em meio a toda a dificuldade que eles estavam passando, que não era pouca não, irmão. Em meio a toda a injustiça que eles sofreram, que não era pouca também. Paulo e Silas escolheram glorificar ao Senhor. E aí eu já te pergunto, o que nós temos escolhido? Em meio às injustiças. E sabe, se você analisar o texto, você não vai ver em nenhum momento Paulo e Silas falando assim: olha, até poderia
Vamos louvar, porque se a gente louvar, vai acontecer tal coisa. O Senhor vai fazer tal coisa. Olha, vamos louvar, tal. Aqui, irmãos, o louvor que eles ofereciam ao Senhor não era uma moeda de barganha, sabe? Não. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles tinham um coração grato ao Senhor. E dependente daquilo que eles estavam passando, Paulo e Silas escolheram louvar ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Eles tinham intimidade com o Senhor. E é isso que o Senhor quer gerar na minha vida e na sua vida, nesta manhã, através do louvor. Ele quer gerar em mim e você intimidade. Intimidade. Você entende isso? A palavra de Deus fala, e já foi citado aqui, no livro de João, capítulo 4, verso 23, que diz assim: mas vem a hora, e chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você entende isso? Que o Senhor te chamou para adorar o nome dEle em espírito e em verdade. Em nenhum momento aqui Paulo e Silas estavam preocupados. Olha, vamos ver se o tom está batendo, se o acorde está combinando com a nota. Não! Eles abriram a sua boca e falaram: vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Entende isso? Isso é intimidade, irmãos. Um verdadeiro adorador. E é isso que Deus quer nos forjar nesses últimos dias, porque nós estamos vivendo os últimos dias, amém? O Senhor quer forjar em nós intimidade. Ele quer que a gente entenda que Ele nos chamou para ser discípulos e para gerar discípulos. É isso que Deus quer nos fazer na minha vida e na sua vida, porque, irmãos, nós teremos dias difíceis. Desculpe eu te falar isso. Nós teremos dia de aflição, dia de tristeza, mas Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias. Amém? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E sabe, lendo esse texto, baseado nisso, sobre o ato de nós louvarmos, de sermos gratos, o Senhor me tocou para falar aqui com os irmãos e destacar 4 ensinamentos. Tem vários aqui, mas eu escolhi 4. Primeiro, o louvor e a adoração não depende das circunstâncias ao nosso redor. Você entende isso? Louvar a Deus não tem nada a ver com o que você está passando. Sinceridade. Não tem nada a ver, irmão. É um ato de gratidão. Louvar a Deus com cânticos é declarar, você está declarando: Senhor, eu sou grato, eu confio em Ti, eu vou descansar em Ti. O Senhor sabe que eu preciso de tal situação que o Senhor intervenha, e é confiar que no momento certo Ele vai fazer. Por isso eu adoro, por isso eu glorifico, por isso eu sou grato, por isso eu louvo o nome dEle. Por isso eu venho para a igreja. Eu não espero alguém falar: canta aí, louva. Eu faço isso naturalmente, porque eu sou grato, porque Ele fez tudo por mim primeiro. Entende? Ele já fez tudo, e é por isso que eu louvo. Isso nos ensina que o verdadeiro louvor nasce na convicção. Preste bem atenção. E não da conveniência. Vou te explicar melhor essa frase. Quando você é convicto, você naturalmente adora ao Senhor, louva ao Senhor,
Porque, irmãos, vamos aqui tirar toda a máscara e ser bem sincero. Como é legal, como é maravilhoso, quando a gente está adorando o Senhor, quando tudo está dando certo. Oh, que maravilha! Como seus projetos, está tudo dando certo na sua empresa, não está, sabe? Você projetou algo e tudo deu certo, bateu aquilo que você queria, as suas contas, as pessoas fizeram aquilo que você havia determinado, glória a Deus, aleluia, na tua casa, seus filhos estão bem, está todo mundo com saúde, oh, que maravilha, glória ao Senhor. Irmão Fábio, então é errado a gente? Não é errado não, a gente tem que agradecer a Deus a todo tempo. Mas o Senhor quer ver quando a prova vem. Entende? É quando vem a escassez. É quando você olha ao redor e fala, Senhor, não foi nada disso que eu projetei, está dando tudo errado. O que está acontecendo? Parece que quanto mais eu clamo, mais a aprovação vem. Senhor, eu nunca tive problema nessa área, olha o que está acontecendo comigo, Pai. E parece que você clama, parece, tá? E o céu parece que é de zinco, parece que é de ferro, parece que a oração não sobe, sabe? E de repente aquele seu amigo, a sua amiga começa a se afastar e você não entende por quê. Você fala, meu Deus, mas até o meu brother, não sei o que está acontecendo, eu ligo, ele não responde no WhatsApp, nem visualiza nada. Maturidade. E aí é o momento que o Senhor olha para mim, olha para você e fala, ei, Fábio, agora é só eu e você. Agora eu vou falar com você, agora eu vou tratar, agora eu vou te levar para um outro nível, vou te levar para um outro patamar. Então, me adore. Nesta manhã, eu quero te incentivar, a despeito de qualquer coisa, levante suas mãos e adore ao Senhor, porque eu posso falhar, porque eu sou falho, mas o Senhor, nosso Deus, este nunca falhará. Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou que vai te dar a vitória, então segura, aguenta, resista, porque quando ele te entregar, vai ser o melhor. Você crê nisso? Você crê nisso? Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, a humanidade, vamos ser bem sinceros, eles não tinham ali, Paulo e Silas, voltando para o texto, nenhum motivo para adorar a Deus, irmãos. Estavam feridos, chateados, injustiçados. Mas diz a palavra do Senhor, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando hinos ao Senhor, e o Senhor ouviu. Ei, o Senhor está te ouvindo quando você louva, viu? O Senhor está te ouvindo quando você adora Ele dentro do seu carro, lá na sua cozinha, no seu quarto. Ele está te ouvindo e Ele se agrada disso. Tudo parecia que estava tudo escuro, irmãos, para Paulo e Silas. Parecia que nada ia acontecer de novo. Mas eles louvaram ao Senhor. A gente tem um cântico que a gente canta aqui, que eu acho muito maravilhoso, uma parte que diz assim: não desista, lembra? Não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Oh, glória! Não para, meu irmão, de adorar. Não para, minha irmã, de adorar.
Não desista, fica firme, porque o Senhor é contigo. Você recebe isso? Então dê um aplauso ao Senhor, porque Ele merece. Irmãos, eu tenho vivido isso. A experiência de adorar a Deus, mesmo no momento de lutar. E eu posso te garantir que enquanto você adora, o Senhor move corações. Move coração de adoradores. E no momento certo vai te levar a bênção onde você precisar. Na tua casa, no teu trabalho, seja onde você precisar de um socorro do Senhor. No momento certo, Deus vai mover corações que também adoram ao Senhor. E a tua bênção vai chegar, não no momento que você imagina, não, porque o momento certo é o do Senhor, mas que ela chega, irmão. Oh, e ela, eu tenho vivido isso, e quero declarar que você também vai viver na sua vida, vai viver na sua família. E o Senhor vai mover corações para te abençoar. Então receba em nome de Jesus. Amém? Outro ensino. O louvor verdadeiro, aleluia, eu amo isso. Eu escrevi aqui, eu me alegrei. Impacta não só a sua vida, mas também quem está ao redor. Amém? Você entendeu isso? Sabe, você louvando ao Senhor não impacta só você. A vitória não vem só para você, vem para o que está ao seu redor também. No versículo 25 e 26, nós lemos que Paulo e Silas louvavam e de repente, o que aconteceu? Todas as portas e as correntes caíram. Irmãos, poderia ter caído só de Paulo e Silas, sim ou não? Poderia. Vinha um anjo e abria a porta e falava: Paulo e Silas, cai a corrente, vem cá, vamos, vem vocês estão livres. O Senhor mandou aqui. Podia fazer de várias formas, mas a Bíblia fala que enquanto eles louvavam, e eu quero ressaltar bem isso nesta manhã, houve um terremoto, e todas as portas e as correntes caíram. Sabe, em nome de Jesus, enquanto você louva ao Senhor, lá na tua casa, no meio da tua família, todos, amigos seus, parentes, pessoas que você está clamando e orando, eles também serão atingidos em nome de Jesus. E se tem alguma corrente lá na tua casa, alguma coisa aprisionando, vai cair por terra nesta manhã em nome de Jesus. Então, continue louvando ao Senhor, continue adorando ao Senhor, permaneça firme, porque a bênção vai chegar, não só para mim, e nem só para você, mas vai chegar para a tua família também. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. A providência chegou. E as portas se abriram. E eu quero aproveitar esse momento também para te tirar aqui uma impressão que muitas vezes a gente tem e é errônea, sabe? Nós acabamos de ver o grupo louvando aqui, adorando o nome do Senhor, e às vezes a gente tem um pensamento assim: mas é o chamado dos irmãos de adorar, é o chamado do irmão de cantar, glória a Deus, de tocar. Irmãos, deixa eu te esclarecer uma coisa: nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, amém? É a misericórdia de Deus que nos mantém aqui. Algumas pessoas o Senhor separa, que tem um dom para cantar, tem um dom para tocar um instrumento, e as pessoas estudam, e o Senhor vai confirmando, e por isso que elas estão aqui, pela misericórdia de Deus, amém? Você que está aí,
Assim como o ID de Jesus é para todos, eu quero te incentivar também a louvar o nome santo do Senhor. Não é porque você está aqui com o microfone na mão, que você também não tem um chamado para adorador. Deixa eu te dar esse ensinamento. Você na tua casa, seja lá qual é o tom da tua voz, se é mais grave, mais agudo. Lá, na sua família, quando você tiver a oportunidade, adore ao Senhor, porque a presença de Deus vai se manifestar aonde você estiver. Nós estamos aqui pela graça. E sempre a gente fala isso, que a gente permaneça unido. Há uma liderança sim, há uma organização sim, mas tudo isso, quem controla e a última palavra é o Senhor Jesus Cristo. Antes de começar o culto ainda eu falava com a Júlia aqui, falava exatamente sobre isso. Aqui não tem estrela, viu irmãos? Aqui não tem ninguém que é melhor que ninguém aqui não. Aqui a estrela da manhã chama-se Jesus Cristo. E nós vamos permanecer assim até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Aquele que merece ser honrado, exaltado, glorificado, aquele que merece todas as honrarias, chama-se Jesus Cristo. A Ele toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor. É Ele que merece ser adorado. Por isso que nós acreditamos aqui no louvor congregacional. Irmãos, não tem prazer maior quando a gente está aqui adorando ao Senhor e a gente vê a igreja com as mãos levantadas, exaltando ao Senhor. É uma maravilha. Se nós, como falhos e pecadores, nos alegramos, imagine Jesus Cristo. Então, adore ao Senhor. Você foi chamado para ser um adorador. Amém? Você pode falar isso para a pessoa que está do teu lado? Você foi chamado para ser adorador. Amém. Amém. O terceiro ensinamento que eu gostaria de separar aqui para a gente comentar é: a fidelidade de Deus abre as portas para o Evangelho. No capítulo 27, a gente lê e vê que o carcereiro despertou e ele ficou apavorado quando viu as portas abertas, viu as correntes que haviam caído. A Bíblia fala, o texto fala que ele pegou uma espada e falou: não, vou tirar minha vida. Todo mundo fugiu, e agora? E Paulo, opa, não faças mal, não faças mal, está todo mundo aqui. Calma. E se você continuar lendo o texto, a Bíblia fala que o carcereiro, vendo Paulo e Silas, que eles estavam lá, ele vai em direção a Paulo, dobra os seus joelhos e fala: o que eu preciso para ser salvo? E Paulo fala com ele: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Mas aqui, irmãos, eu quero te fazer algumas perguntas e você responda para você mesmo. O fato de Paulo e Silas serem adoradores e de terem um testemunho, irmãos, eles não precisaram, se você observar, você vai ver, abrir a boca para falar do Evangelho. Precisaram? Do Evangelho de salvação? Não. A postura de Paulo e Silas, em serem adoradores, de terem um testemunho, falou mais do que 1000 palavras na vida daquele carcereiro. E eu te pergunto, as pessoas que olham para mim e para você, o que elas têm enxergado? Lá no seu trabalho, lá na faculdade, como você é quando você sai aqui, como você trata a sua esposa, seus filhos? E eu me coloco primeiro da fila nessas perguntas também.
Será que as pessoas têm vontade de falar assim: olha, Fábio, me fala, olha, Fábio, me fala como que é a sua igreja. Rapaz, não sei lá, me deu uma vontade de visitar a sua igreja. Porque as pessoas olham para mim, para você, será que elas sentem esse desejo? Será que as pessoas conseguem chegar para você e sentir o desejo de pedir: ora por mim, estou precisando de uma oração? Será que elas têm a liberdade disso? Será que elas sentem em mim, em você? Elas conseguem ver um testemunho de um adorador? Ela consegue ver? Elas te procuram, me procuram. Você é pastor? Não tem nada a ver, irmãos. Se eu posso exercer a função do pastorado, mas se eu não for um adorador, um discípulo do Senhor, alguém que se prostra aos pés dele, não significa nada. E nesta manhã eu quero te fazer essa pergunta: como está? Como você está, meu irmão, minha irmã? Será que seus filhos olham para você e falam: não, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe, eu quero trilhar os passos dele, eu quero ser um adorador? Quero que você pense nisso nessa manhã. Talvez algumas dessas perguntas te tragam uma certa tristeza, um certo peso ou um silêncio assim. Você fica remoendo: o que será? Será? Como está? O que eu preciso melhorar? Mas é isso mesmo. Eu gostaria que você refletisse mesmo. Eu sei o que eu preciso: mortificar a minha carne. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo te mostre nessa manhã o que você precisa mudar para ser um adorador. O que você precisa mudar para as pessoas olharem para você e quererem ter o que você tem, que é o Espírito Santo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, amém? E aonde nós chegamos, nós temos que espalhar a luz do Senhor. E eu quero dizer que nós vamos orar no final, em nome de Jesus. Se alguma coisa está desconectada, vai ser reconectado com o céu, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia, aleluia, aleluia. Salmo capítulo 40, verso 3, nos diz assim: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Ei, Deus tem um cântico novo na sua boca para colocar nesta manhã. Um cântico de gratidão. Talvez até aqui você não tinha tido nem forças para louvar. É luta em cima de luta, em cima de luta, em cima de luta. E eu quero te dizer que as lutas até Jesus voltar, elas continuarão. Mas o que eu quero te incentivar, e o Espírito Santo de Deus nesta manhã é: adore o meu nome, glorifique o meu nome, porque as cadeias vão cair por terra enquanto você adora. Nós cremos num louvor profético aqui, amém? Enquanto nós adoramos o Senhor, Ele, pela sua infinita misericórdia, Ele age, pela sua infinita misericórdia. Então, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, não perca as suas forças, não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de recomeçar quantas vezes for necessário. O Senhor sabe por que eu estou dizendo isso. Não tenha medo de tentar outra vez. Mas eu já tentei, já tantas vezes. Eu depositei a confiança e depois no final nada aconteceu. Tente outra vez.
Tente outra vez. Confia no Senhor e louve o nome dEle. Amém? E adore o nome dEle. E o quarto e último ensinamento que eu gostaria de comentar com os irmãos. Deus transforma prisões em palco de vitória. Você não entendeu, eu vou repetir. Deus transforma prisões em palcos de vitória. Amém. Alguns irmãos tomaram posse aí. Tomaram posse aí. Amém? Paulo e Silas, irmãos, sofreram tudo que sofreram dentro daquela cadeia. Mas no final, dentro da cadeia, chegou salvação. Dentro da cadeia, chegou a provisão do Senhor. Dentro da cadeia, chegou o milagre. Para Paulo, Silas, para o carcereiro, e diz a palavra do Senhor que para toda a família do carcereiro, todos eles aceitaram a Cristo, foram batizados. Olha que bênção. E depois, se você se aprofundar um pouquinho mais, você vai ver que esse carcereiro foi um dos mantenedores quando Paulo estava lá na prisão. Olha a obra que Deus faz. E sabe, o que nós lemos aqui é uma palavra viva, fiel e verdadeira. O que eu quero dizer com isso? Que o Senhor opera milagres, prodígios, Ele faz, Ele liberta também nos dias de hoje. Ele opera nos dias de hoje. Ele cura nos dias de hoje. Ele transforma histórias no dia de hoje. Agora eu e você precisamos entender isso. Que nós precisamos ser gratos e adorar o nome dEle. Que adorar o nome dEle não é simplesmente cantar uma canção que a gente acha bonitinha, legal, que tem um ritmo gostoso. Não, está muito mais além disso. Está de você proferir canções de gratidão que exaltam o nome do Senhor e reconhecem que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que nós somos suas criaturas, e que se nós estamos aqui nesta manhã é porque Ele permitiu o fôlego de vida. Então tudo é para louvor do teu nome. Entende isso? Entende isso? Oh, glória a Deus. Irmãos, como é bom quando a gente entende isso, que louvar ao Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer, que Ele faz milagre, que Ele ainda opera. O louvor, como nós falamos aqui, e a adoração depende das circunstâncias, foi o primeiro. O louvor verdadeiro impacta quem está ao seu redor. A fidelidade a Deus abre as portas para o Evangelho. As pessoas vão querer ter o que você tem. As pessoas vão querer seguir o Deus que você tem. As pessoas vão querer adorar a Deus que você adora. E a fidelidade a Deus transforma prisões em palco de vitória. Nesta manhã, o Senhor quer mudar o rumo, de repente, de algumas visões de pessoas aqui. Até hoje você contou com a sua inteligência. Glória a Deus. Até hoje o seu foco foi em algumas direções, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te mostrar que a sua vida vai ser melhor se o seu foco, se a sua direção estiver primeiro no Pai. E se o teu foco e a tua direção estiver primeiro no Pai, é inevitável, vai surgir em você um desejo de adorá-lo. Vai vai sentir, vai transbordar, vai aflorar em você um desejo de agradá-lo, seja em tudo que você for fazer.
no seu trabalho. Opa, eu vou fazer assim, porque eu tenho certeza que Deus vai se agradar. Você chegou em casa, depois de um dia cansativo, exausto, é claro, a gente se cansa, trânsito e etc, etc. Opa, mas eu vou deixar tudo do lado de fora. Agora eu vou estar com a minha esposa, com meus filhos, e vai ser tudo legal, vou tratar eles bem, vou me esforçar, porque eu sei que isso vai agradar ao Senhor. Ah, recebi uma ligação, recebi uma mensagem de alguém que não foi legal, o jeito que a pessoa falou comigo, eu vou respirar e vou pedir para que o Senhor abençoe, e você libera o perdão, e aquele perdão enche você de gratidão, e você louva o Senhor. Entende que tudo é para louvor do nome do Senhor? Entende que o Senhor nesta manhã quer te trazer para um outro nível, um nível de adoração, porque quando a gente entra nesse nível de adoração ao Senhor, mas uma adoração voltada para tocar o coração de Cristo, não do homem, não, com performance, Senhor, etc, não, mas Senhor, eu estou aqui, mesmo com as minhas limitações, para te adorar e tocar o seu coração, irmãos, e aí quando vem a resposta, com certeza, aquilo que a gente achava grandioso, que a gente achava que não tinha solução, fica tão pequenininho, porque o Deus que eu e você nós servimos, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. Tudo que está acontecendo comigo, com você, Ele sabe, Ele tem o controle. É isso que a gente precisa entender, que o controle é do Senhor Jesus. Seja diagnóstico, seja aquilo que você precisa conquistar, seja os seus projetos, coloca na mão do Pai e adore o nome dEle, em nome de Jesus. Ontem mesmo eu estava falando com um casal muito abençoado aqui da igreja, e orando por eles para que o Senhor dê estratégias. Irmãos, nós precisamos ter mais tempo para adorar ao Senhor, para ler a Bíblia, para buscar a tua face. Nem tudo é dinheiro, nem tudo é dinheiro, irmãos. Eu quero conquistar, glória a Deus. Eu quero fazer isso, mestrado, doutorado, glória a Deus. O pastor Fábio está querendo dizer o quê? Está querendo dizer que você precisa estudar, você precisa conquistar, mas isso tudo não se compara ao prazer de saber que enquanto você adora, o Senhor responde, mas não responde com coisas materiais, responde com intimidade contigo. É você saber que o seu coração está cheio da glória dEle, e que você o glorifica, e que parece que Ele está do teu lado. Isso não tem preço, não tem preço. Não tem preço, irmãos. Aleluia. Não sei se alguém aqui já teve esse privilégio de buscar ao Senhor, e parece que você sente Ele do teu lado. Aleluia. E saber que o Pai está ali te escutando, é ouvir a voz dEle. Sim, ouvir a voz dEle, falando: filho, eu estou com você, eu quero te encher da minha glória, eu quero te encher do meu poder. Vivemos dias, irmãos, que nós precisamos anelar com todas as forças a presença do Senhor em nossas vidas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Buscar primeiro o reino. O Senhor está te chamando para buscar o reino, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que eu preciso, e tudo está no controle dEle.